Olá, meus amigos e meus irmãos em Cristo, sejam muito bem-vindos ao canal O Retorno da Glória e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês. Amém? E, meus queridos, se esse conteúdo aqui fortalecer a fé de vocês, então não esqueça de deixar o like e também de fazer aí o seu comentário para que isso ajude no crescimento do canal e assim também o YouTube estará divulgando esse e os demais conteúdos deste canal para outras pessoas, ok? Bom, lá no período da Idade Média, a Europa ela foi o centro do cristianismo e ali reformadores como John Wycliffe, Hus, Jerônimo, Lutero e Calvino lutaram com todas as suas forças e sob o poder do Espírito Santo para que as trevas do erro fossem dissipadas e a luz das Sagradas Escrituras pudesse brilhar sobre todos. E na verdade, alguns desses nomes e muitos outros reformadores lutaram até o sangue, porque foram martirizados por causa da sua fé. Contudo, o esforço deles não foi em vão, porque as Sagradas Escrituras foram traduzidas e amplamente espalhadas, e isso por conta do trabalho desses fiéis servos de Deus. Mas, amigos, a Europa que no passado foi palco para a exaltação do Evangelho por intermédio dos reformadores, hoje ela se tornou, em sua grande maioria, ateia. E, de acordo com o testemunho do pastor adventista Paulo Cordeiro, que vive ali em Portugal, os religiosos hoje da Europa que sobraram, em sua grande maioria, são extremamente frios espiritualmente. E, meus queridos, há pouco tempo, uma deputada trabalhista do Reino Unido está então fazendo uma tentativa de introduzir uma nova legislação que proíba qualquer tipo de oração, protesto ou apoio oferecido para mulheres que estão determinadas a descontinuar sua gestação. Pois é. E o texto da emenda que essa deputada está propondo, ele sugere que qualquer pessoa que estiver em um raio de 150 metros em torno de alguma clínica de descontinuação da gestação, tal pessoa pode ser multada ou pegar de 6 meses a 2 anos de prisão, caso tente influenciar, aconselhar, persuadir, expressar opinião contrária, mostrar fotos ou qualquer outra coisa que possa afetar na decisão das mulheres que estão entrando nessas clínicas de descontinuação da gestação. E, meus irmãos, essa não é a primeira, mas é a segunda vez que essa deputada tenta mudar a legislação. E apesar de, na primeira tentativa, seu projeto não ter sido aprovado, pelo fato de um número sempre crescente de conselhos locais estarem se esforçando para promulgar ordens que afastem cristãos e também grupos pró-vida da frente dessas clínicas, lá em outubro de 2019, uma mulher se tornou a primeira pessoa a ser presa por orar publicamente em frente de uma dessas clínicas. E desde então, os aconselhamentos e as orações em frente a esses lugares têm sido impedidos. Meus amigos, isso não é apenas uma afronta à vida, mas isso é uma afronta direta ao Criador, porque de uma maneira mais camuflada, essas mulheres estão entregando seus filhos nas mãos de Moloque, semelhantemente a como acontecia no tempo do Antigo Testamento. E dizem as Sagradas Escrituras: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Bom, embora esse texto se aplique mais especificamente ao tempo em que Jesus terminar a sua obra de intercessão pelo homem, juntamente com o seu trabalho de selamento, ainda assim, esse texto, ele expressa exatamente o que nós estamos vivendo nesses dias. E, meus irmãos, embora todas essas coisas que nós estamos vendo sejam chocantes e extremamente tristes, o ímpio continuará se sujando cada vez mais e mais. E daqui para frente, defender a verdade das Sagradas Escrituras se tornará cada vez mais difícil, porque o ser humano odeia a lei de Deus. E embora as autoridades sejam estabelecidas por Deus, como diz a própria Bíblia, tem chegado um tempo em que muito das leis humanas tem sido pervertido e alterado
se chocando assim com a lei de Deus. E amigos, essa perversão das leis não está acontecendo apenas lá na Europa, mas aqui no Brasil, a cada ano nós vemos que, ainda que as leis defendam o nosso direito à liberdade religiosa e à liberdade de expressão, muitos movimentos que têm como base as teorias marxistas e que possuem amplo apoio da mídia estão se desenvolvendo mais e mais, e um dos focos deles é perverter e eliminar o cristianismo. E, como nós vimos há poucas semanas aí atrás, para conseguir esse intento, vemos que eles estão até mesmo infiltrando pessoas dentro das igrejas para que o próprio ensinamento religioso para as crianças esteja em acordo com a ideologia dessas pessoas, em vez de estar em acordo com o assim diz o Senhor. Bom, meus queridos, guerras, rumores de guerras, terremotos, furacões, tsunamis, pestes e muitas outras coisas, sim, pré-anunciam a segunda volta de Jesus. Contudo, ao vermos o homem nesses últimos dias, lutando com todas as suas forças para subverter e desintegrar o cristianismo, então, também podemos levantar as nossas cabeças, porque perto está a nossa redenção. E certamente não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Portanto, que desde agora, aquele que é praticante da justiça e aquele que é santo siga na prática da justiça e siga se santificando mais e mais, porque os ímpios já estão apresentando um caráter semelhante ao caráter de Satanás. Portanto, agora é a vez dos justos verdadeiramente apresentarem para o mundo um caráter semelhante ao de Cristo, porque, como diz o Espírito de Profecia, Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. Bom, nós vamos ficando por aqui. Que o Espírito Santo complete essa mensagem no coração de cada um de vocês e também que a paz de Cristo permaneça sobre todos. Então, um grande abraço e até a próxima.